Olá, boa tarde, que alegria estar na sua companhia. Programa Vida em Foco começando para todo o Brasil. Você me acompanhando via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube também, TV Evangelizar Oficial. Hoje nós queremos te ajudar com dores que você deve sentir e que com certeza atrapalham o seu cotidiano. Estou falando aqui de tendinites, de bursites e que de fato atrapalha nas coisas mais simples do dia a dia. Então nós temos um especialista para falar sobre esse assunto. Dr. Wagner Messias está aqui com a gente, ele que é ortopedista e vai nos ajudar, já que é especialista em ombro e cotovelo. Também vamos falar sobre o quarto que recebeu São João Paulo II quando ele esteve no Brasil. Olha que alegria a gente poder ter acesso a esse tipo de matéria aqui pela TV Evangelizar. E também vamos falar sobre psicologia. Você que é irmão do meio, você que conhece um desses que tem um pouco aí de... não sei se é trauma não, mas não sabe qual direito o posicionamento dele na família, tá? Vamos falar sobre esta síndrome aí do irmão do meio. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Então me acompanhe que nós vamos dar aqui as boas-vindas para o Dr. Wagner Messias. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Que bom estar aqui com você, porque hoje esse tema aqui, falar sobre tendinite, bursite, isso atrapalha o dia a dia das pessoas, não é não? Olá, Carol. Olá a todos que estão acompanhando o programa. Para mim é uma satisfação estar aqui novamente. Eu que agradeço. E realmente as dores, em geral, elas costumam incomodar as pessoas nas atividades básicas, em atividade física, no trabalho, e se a gente não promove um tratamento para o paciente, realmente vai ficar incomodando por muito tempo. Então, por exemplo, a pessoa que tá em casa nos assistindo, ela vai perceber que, por exemplo, vai lavar uma roupa, vai fazer uma comida, na hora de pegar essa colher, se ela sente uma dor, isso pode ser um sinal já de uma tendinite, por exemplo, de uma bursite? Se quiser também dar o contexto para a gente, né, o significado dessas doenças. Pode. Principalmente as pessoas que estão acima aí de 45, 50 anos e já podem ter algum tipo de lesão em especial no ombro. Mas com relação à bursite, o importante é saber que ela é como se fosse uma bexiga, que ela fica vazia. Tá. E ela serve ali para lubrificação de tecido, quando um está deslizando sobre o outro, amortecendo impacto. Ele está próximo ali próximo às articulações. Próximo às articulações, no corpo inteiro. No ombro nós temos algumas bursas, tá. No quadril nós temos algumas bursas, temos no cotovelo, temos no joelho, e essa bursa em geral fica vazia. Tá. Agora, quando ela tem algum tipo de atrito na região, vamos supor o cotovelo, que ela vá fazendo algum atrito nessa região em específico, a tendência é acumular líquido e quando o paciente tem dor, quando tem ali, às vezes, percebe-se algum tipo de vermelhidão até, isso é caracterizado a bursite. Mas eu sempre falo para as pessoas que, olha, nós temos que não dar só o diagnóstico de bursite, nós temos aí que pensar o que está causando a bursite. Porque geralmente a bursa é o alarme. A bursa é o alarme. E se causou uma bursite, soou o alarme, nós temos que buscar o porquê disso. Então tem alguma coisa envolvida antes. Isso, e essas atividades do dia a dia, principalmente cozinhar com o braço elevado, pegar alguma coisa no alto, aquela pessoa que já desenvolve dor para esse tipo de atividade básica, que sempre fez e agora está incomodando, passou ali de alguns dias, vale a pena a investigação diagnóstica. Entendi. E é simples de constatar essa bursite, até o tratamento, a tendinite também? Nós temos que tentar identificar a causa. No ombro, em especial, nós vemos que a bursa, ela inflama, muitas vezes por uma lesão de tendão, que nós temos ali do manguito. A pessoa lesionou de alguma forma, ela teve rotador. Um impacto, alguma coisa assim ou não? Não necessariamente. As lesões de manguito rotador, que é esse grupo de músculos dentro do ombro, para ter uma lesão, geralmente tem algum fator associado, não necessariamente ao trauma, a um esforço. Porque tem genética envolvida, paciente tabagista, nós temos outros fatores ali envolvidos. E nesse ponto, algumas pessoas acima de 45, 50 anos, elas tendem a sofrer mais com isso, porque o tendão
paciente, é como se fosse uma roupa que ela vai envelhecendo e acaba rasgando. Entendi. E o tendão é semelhante. Pelo uso também, então, por isso a idade. Também, por isso. Entendi. Isso. É muito mais frequente em pessoas acima de 50, 55, 60. E tendo uma lesão de tendão, gera um desequilíbrio mecânico, ou só pela lesão de tendão, o corpo já reconhece e soa o alarme, soa a bursite. Entendi. Ali aparece a bursite. Algumas vezes é só um desequilíbrio mecânico, porque a musculatura enfraquece ao longo do tempo. Algumas pessoas têm o ombro um pouquinho mais para frente, muda a mecânica do ombro, e isso faz com que a bursa sinalize que alguma coisa está incorreta. A própria postura da pessoa, por isso a genética. Por isso a genética. O tipo do corpo, tudo isso. Isso, e a correção desde a base, lá da infância, porque algumas pessoas não corrigem, acabam ficando com aquela postura. E uma hora pega. E algumas situações no dia a dia para as pessoas, como digitação. Os pacientes chegam, eu digito muito, estou com bursite no ombro, meu médico já falou. Nós precisamos identificar como essa pessoa está digitando, porque se ela digitar com o braço baixo, não é para dar problema nenhum no ombro. Se ela estiver tensionada. Agora, se ela estiver tensionada ou digitar com o braço mais elevado, ou usar muito notebook, que não se consegue uma postura adequada, porque fica com o ombro para frente, fica com o braço apoiado na mesa, costuma trazer problemas para o ombro e principalmente para o cotovelo. Entendi. Bom, então, o Dr. Wagner, ele é especialista nessa área de ombro e cotovelo mesmo, né? Ortopedista lá do Hospital Vita. Dr. Wagner, então eu entendo pela nossa conversa até agora que o tratamento, ele vai exigir, além de identificar a causa, né? Se for uma postura, uma má postura, se for uma repetição excessiva, mudar isso, mas também um fortalecimento, talvez, uma correção postural ou não? Perfeito. Nós vamos identificar, se não tiver alguma lesão, fizemos algum exame, né? Fizemos um exame de imagem, ou ecografia, ou mais precisamente a ressonância. Não constou lesão, nós vamos corrigir isso aí, fazer uma fisioterapia para fortalecimento dessa musculatura específica do ombro. Primeiro o tratador, depois fazer o fortalecimento. E para prevenir que essa dor não persista. E se tiver alguma lesão, dependendo da lesão, ela pode ser mantida ali. Nós não precisamos operar uma lesão pequena, uma lesão que esteja parcial dentro do ombro. Agora, nas lesões totais, infelizmente, muitas vezes acaba em cirurgia para o paciente. Tem cirurgia também. Nós temos que observar a causa, né? E aí nós vamos tratar de acordo com a causa, nós vamos ou tratar com fisioterapia, mas medicação e fisioterapia acompanha praticamente todos os estágios. Né? A medicação analgésica, anti-inflamatória, gelo ou calor, os dois são aceitos, em especial para as bursites. O gelo, ele tem uma característica mais anestesiante, e isso dá um conforto para o paciente, mas em algumas regiões do país que o frio é constante, já não é muito mais agradável, é preferível fazer calor, só cuidar com queimadura, não pode ser uma temperatura muito quente. Alguns pacientes falam, olha, no banho eu deixo a água cair bastante, bem quente. Talvez não seja bem indicado por causa de queimadura. Entendi. Mas que bom, o importante é, se você tem alguma dor, que você não fique com a dor, que vá atrás do especialista, né? Nós vamos deixar o contato do Dr. Wagner aparecendo para você. Agradeço, viu, a tua presença. Muito obrigada, sempre bem-vindo, tá? E eu quero dizer para você que durante esse mês nós estamos com 2 horários na programação da TV Evangelizar, de terço mariano com o padre Reginaldo Manzotti, às 6 da manhã e às 6 da tarde. E durante esse mês nós estamos rezando pelas almas, Todos os Santos e Nossa Senhora do Carmo, que é a Mãe da Boa Morte. Então acompanhe conosco nesses 2 horários alternativos, 6 da manhã e 6 da tarde. Bom, agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas na volta a gente vai falar sobre o quarto de São João Paulo II e também vamos falar no programa de hoje sobre o Irmão do Meio. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco e eu quero te lembrar que, apesar de sermos uma TV de cunho nacional, já há 11 anos na família brasileira, nós também temos um site, viu? E esse site da TV Evangelizar, que tem mais de 83 milhões de pessoas que acompanham, te ajuda a entender o que nós temos na programação, quais que são os apresentadores. Então é um site bem dinâmico que, se você conseguir acessar agora, seja do seu computador, seja do teu celular, do seu tablet, você consegue se aproximar ainda mais da nossa programação, inclusive saber o que é que está por vir para você
você ter aí na palma da sua mão a agenda, tá? Então, te convido a acessar do site tvevangelizar.com.br. Agora eu quero te convidar a acompanhar comigo esse momento que foi histórico na década de 80, quando na época Papa, né, não era ainda santo, João Paulo II, ele visitou o Brasil e nós tivemos aqui o privilégio de poder, ainda hoje, acessar o quarto onde ele dormiu. Imagina só que alegria você poder agora conhecer mais esse cantinho onde pisou São João Paulo II. Acompanhe comigo. Sábado, 5 de julho de 1980, 4h30 da tarde, o céu da capital paranaense estava nublado. A comoção era visível entre os fiéis e entre as autoridades eclesiásticas, civis e militares que aguardavam ansiosamente a chegada do Papa João Paulo II. Ao beijar o solo no desembarque no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o Santo Padre entrava para a história como o visitante mais ilustre ao pisar em solo curitibano. O percurso do aeroporto até o estádio do Curitiba foi uma verdadeira festa. As ruas estavam adornadas com bandeirinhas e flores nas sacadas das casas, enquanto uma multidão o aplaudia. Às 6 horas da tarde, foi o horário que o pontífice falou para mais de 60 mil pessoas, o maior público em um ambiente fechado na história do Paraná. Ele ficou apenas uma noite aqui na capital paranaense. Logo após sair do estádio, ele veio para cá, a antiga Casa Episcopal, hoje centro administrativo da Cúria Metropolitana de Curitiba. E foi aqui nesse quarto que João Paulo II dormiu. O ambiente permanece assim, preservado, mantendo viva a memória deste momento histórico. Pela Marechal Floriano, por onde eu estava vendo ele, eu fiquei a 2 metros dele, ele acenava para todo mundo. Depois ele foi para o estádio, lá o estádio estava repleto de gente, claro. Foi lá no Couto Pereira, aquilo... Nossa, era maior do que uma partida de futebol da seleção brasileira. E depois de tudo isso, ele veio aqui para o Salão Nobre, teve mais algumas recepções e depois se recolheu aqui porque ele já devia estar bem cansado, né? O local, agora aberto para a visitação, mantém todos os elementos que testemunharam a presença do Papa. A cama, os lençóis, a escrivaninha com a cadeira, a mesa de cabeceira com abajur, a poltrona, o genuflexório, até os paramentos usados na Santa Missa. Algumas fotos na parede e o telegrama enviado pelo pontífice agradecendo a acolhida e a estadia completaram o ambiente, tornando-o um lugar verdadeiramente abençoado. É o quarto dele, os banquinhos, quando o Dom Pedro vinha, sentava aqui, ele sentava ali, ou aqui no outro, ou ali ele escrevia as homilias dele, né? Fazia, porque na época não tinha internet, não tinha nada, nem celular, né? Então era tudo no... É muito gostoso saber que a gente pode pisar onde o Papa esteve, né? E ter contato. Eu acho que é um lugar, assim, diria santo. Sabe, é um respeito assim, que a gente tem que continuar tendo e é um privilégio da gente ter, né? Que não é todos os lugares que tem, né? O quarto é mais do que um espaço físico, é uma verdadeira cápsula do tempo que nos permite sentir a presença de um dos líderes religiosos mais emblemáticos da história recente. Ao entrar nesse ambiente, os visitantes têm a chance de se conectar com um momento único e significativo não apenas para a cidade, mas para a fé de milhões ao redor do mundo. A estela lembra direitinho da visita do Papa. Além disso, ela guarda uma relíquia que ela doou para a arquidiocese colocar no quarto, um lenço autografado pelo pontífice. As irmãs daí, assim, uma homenagem, ofereceram um jantar, mas restrito à congregação feliciana. E eu disse, bom, então eu gostaria de um autógrafo dele, né? Esse lenço, eu quero que o Papa assine. E ele assinou durante o jantar. Elas me entregaram e eu guardei até hoje, né? É um presente que você não imagina. Você vem trazer um quadro, uma relíquia
para permanecer aqui, né? E daí a irmã te traz até o quarto, vamos visitar o quarto, né? Visitar o quarto, daí eu me ajoelhei, sabe, aqui, a roupa dele, sabe, as fotos, tudo, mas tudo, sabe? Então foi assim, é uma emoção que você não sabe como explicar. A visita ao local é gratuita e pode ser feita em horário comercial, de segunda a sexta-feira. A gente vê pessoas que vêm aqui, que às vezes saem chorando daqui, da lembrança ou de algum milagre, porque ele realizou milagres aqui na vida dele. Então, pessoas devotas, né? Que, queira ou não queira, é um quarto simbólico, né? Porque onde é que você vai achar aqui em Curitiba, no Paraná, um quarto que o Papa dormiu? No Brasil tem, no mundo inteiro tem, né? Então, mas aqui para nós, curitibanos, está aqui. Agora eu quero compartilhar com você essa ideia super criativa que utiliza disco de vinis, algo que é tão velho, né? A pessoa transforma em relógio para vender, então se torna um objeto decorativo e toda a renda é revertida para o Hospital Pequeno Príncipe. Olha que grande e boa ação você conhece agora. Discos de vinil transformados em relógios. Muitos desses alunos nunca tiveram contato com essas relíquias antes de a professora propor a construção das peças para a disciplina de empreendedorismo. Nós trabalhamos esse projeto desde 2022. Em 2022, houve uma inspiração de um estado nordestino, no caso Pernambuco, e ali eu vi um trabalho lindo de crianças num colégio produzindo relógio no vinil. Eles são alunos de turmas do 6º ao 9º ano do Colégio Primo Manfrinato, no município de Cianorte, na região noroeste do Paraná. A cidade fica a cerca de 500 quilômetros da capital Curitiba, mas o que eles fazem aqui os deixa muito próximos de lá. 2 vezes na semana, essa turminha está no laboratório montando os discos. E o que começou como um projeto de contraturno escolar para ensinar noções de empreendedorismo, hoje é também uma ferramenta para ajudar crianças e adolescentes que são atendidas pelo Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. O Pequeno Príncipe é um centro de referência para o diagnóstico e tratamento de crianças e adolescentes. Oferece mais de 30 especialidades, como cardiologia e cirurgia cardíaca, oncologia, nefrologia, doenças raras e cirurgia pediátrica. É reconhecido como o melhor hospital exclusivamente pediátrico da América Latina e um dos 80 melhores do mundo. A sugestão para ajudá-lo veio da Rafaela e ela teve um motivo especial para isso. Quando eu tinha 5 anos, eu fui no médico e descobri que eu tinha PCA, que é um negócio no coração. Aí eu tinha que fazer uma cirurgia, então eu fui para o Hospital Pequeno Príncipe, fiz 2 cirurgias, a primeira não deu certo, aí a segunda deu. E eu fiquei lá por um bom tempo. Aí quando a professora chegou falando de ideias para o hospital, aí eu falei do Pequeno Príncipe, que é um hospital aqui do Paraná mesmo, que ajuda muitas crianças. O projeto Relógio no Vinil Salva Vidas é a demonstração prática de que não existe idade certa para empreender, cuidar do meio ambiente e ser solidário, mesmo que você não conheça quem está recebendo a ajuda. É muito legal saber que a gente está ajudando pessoas da nossa idade, pessoas até mais novas, e é muito legal. A gente vai aprendendo algumas coisas, tipo como trabalhar numa empresa, essas coisas. Além disso, a gente está ajudando o hospital, que é muito legal. É muito legal, porque o que a gente faz aqui pode ajudar outras crianças. Muitas pessoas que estão lá, tem gente que mora lá, então eu estar ajudando aqui, para mim é muito especial. Agora, para quem precisa de pensar em renda, né, como foi esse caso para fazer a caridade, nós também temos aqueles casos de famílias que transformam a sua realidade com algo que é mais da natureza. Esse caso aqui foi com a plantação de tomates orgânicos na região de Mandaguari, aqui no interior do Paraná, e que de fato trouxe renda para famílias. Acompanhe comigo. A busca por mais qualidade de vida foi o que levou Cris e a família a começar a construir uma casa no sítio.
A propriedade fica em Mandaguari, município da região noroeste do Paraná. Cris só não imaginava que a tão desejada paz e tranquilidade viria antes mesmo de terminar a construção, com a produção de tomates orgânicos. Começamos a construir a casa. No meio do percurso, conhecemos uma outra pessoa que falou assim para nós: olha, uma casa te dá uma estufa, mas uma estufa não te dá uma casa. Já que vocês vão morar aqui, porque vocês não produzem algo. A gente falou, mas a gente não tem na família ninguém que mexe com roça, com horta, para a gente ter ideia. Não, vamos procurar saber então, quem sabe, né? Conhecemos o Walter da Emater, fomos até a Emater, conhecemos. Aí falamos, mas a gente vai morar lá, a gente quer alguma coisa bacana. E o Walter falou para nós, olha, produz tomate. Nós, não, veneno, a gente vai morar lá, a gente quer qualidade de vida. Ele falou, não, tomate orgânico. Eu tô falando para vocês de tomate orgânico. E aí eu comecei a cuidar. Vim e comecei a cuidar, comecei a ver o manuseio. Primeiro foi feita a limpeza, tudo, que já tinha tomate plantado e tal. E a gente fez a retirada desse tomate. Aí eu chamei minha sogra para vir comigo. Falei, você não me dá uma mão lá? Vamos lá me ajudar? E ela começou a vir comigo. E a gente começou a tomar gosto. Meu marido perguntou, você gostou? Deu certo? Eu falei, é o que eu preciso. A decisão da Cris foi a mesma de outras milhares de famílias no Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos últimos 7 anos, a produção de alimentos orgânicos cresceu 300% no país. Esses cultivos são feitos em pequenas propriedades rurais como essa e impulsionam a agricultura familiar. Mas para garantir a procedência e atestar a qualidade dos cultivos, além de acompanhamento técnico, é necessário ter a certificação de produto orgânico. A produção orgânica no Brasil ela tem uma legislação federal, né? E já vem de um tempo e hoje assim você pode ter certificação, pode ser participativa, onde você participa de um grupo e esse grupo tem reuniões em cada local assim e esse grupo se autofiscaliza. Eles começaram com o grupo de Marialva, né? Depois, com o nascimento do outro filho, estava muito corrido ele participar das reuniões e ele partiu para certificação sobre auditoria. Os tomates mudaram os rumos dos planos e a vida da Cris. Hoje, o projeto da casa no sítio está parado, mas a qualidade de vida que ela tanto queria nesse pedaço de terra, ela já encontrou. Isso aqui hoje para nós não é um trabalho, e sim, a gente encontrou a qualidade. A casa tá indo devagarzinho ainda, o ano que vem é pra gente estar aqui, se Deus quiser, né? Vamos lá, né? Produção boa, a gente vai estar aqui o ano que vem, se Deus quiser. Mas a gente já está tranquilo com o nosso andar. Agora a gente vai para um intervalo e na volta você vai conhecer um pouco mais sobre os irmãos do meio. Será que é o teu caso? Volte comigo. De volta com o programa A Vida em Foco e agora para entrar dentro da área da psicologia. A gente vai falar de uma coisa que muitas pessoas não percebem, mas o fato de ser o filho do meio, o irmão do meio, o que será que isso causa nas famílias, o que causa na relação entre os irmãos? Doutora Elisa, seja muito bem-vinda, viu? Doutora Elisa Rosa é psicóloga, vai nos ajudar nesse assunto. O que a gente poderia falar? Existe algum tipo ali de, sei lá, de trauma, não sei se eu posso usar esse tema, alguma condição que torne mais difícil a convivência pelo fato de ser o filho do meio ou não? Sim, né? Tem aí alguns rumores sobre essa questão do filho do meio, né? Quando a gente para pensar nos pais que planejam uma gestação, que planejam ter filhos, o primeiro é sempre uma surpresa, é tudo muito novo, né? Não existe experiência, então a energia para aquele filho primeiro é muito grande, né? Tá. Seja de cuidado, de planejamento, de ideias do que fazer, do que não errar, né? E aí quando chega o filho do meio, essa experiência já existe, né? Então o que esses pais normalmente fazem? Eles repetem uma experiência que eles já têm.
Tá. Que não é única, digamos. Que não é única, né? Não é única. A primeira, ela é muito cheia de expectativas, né? E aí, quando vem o filho do meio, já tem essa experiência. Então, o que normalmente os pais fazem? Eles repetem a experiência, né? Bom, o que eu fiz com o primeiro filho, eu vou fazer com o segundo, que é aquilo que deu certo, né? Mas, com a chegada do último filho, que é o terceiro, né? A maturidade desses pais já é muito diferente. Sim. Então, eles olham para essa experiência de uma outra forma, né? Então, por que eu vou repetir aquilo que eu acredito que, de repente, não precise ser tanto, assim, não dê tão certo? Então, normalmente, o filho mais novo, ele acaba sendo mais... Ele tem mais regalias, vamos usar uma palavra assim. Regalias, né? Uma rotina um pouco mais tranquila, ele é um pouco mais livre, um pouco mais solto, né? E a questão toda desse filho do meio é que ele praticamente está no meio. Então, ele fica numa situação ali que o mais velho pode dar algum problema, pode ser aquele filho problemático, então aquele filho que briga, aquele filho que quer reivindicar os seus direitos, né? Então, ele fica, meu Deus, se o meu irmão mais velho já dá problema, eu não posso dar. E o filho mais novo é aquele filho que tá sempre, né? Coloca uma pulga atrás da orelha, na verdade, né? Porque, mas peraí, eu aqui eu preciso e aqui não precisa. Qual que é meu lugar? É mais ou menos isso ou não? Exatamente, né? Então, assim, é como se fossem atenções diferentes para cada filho. E aquele filho do meio, ele vai desenvolvendo uma independência. Ele vai fazendo as coisas do jeito dele. Isso, ele vai procurando o próprio caminho. Né? Então, ele vai desenvolvendo essa independência para que ele não fique naquela posição bem do meio mesmo, né? Doutora Elisa, geralmente isso impacta na personalidade da pessoa também ou não? Pelo fato de ser o mais velho, o mais novo ou o filho do meio? Impacta, pode impactar. Por quê? Né? Por exemplo, o que eu já vi em consultório, né? Com os meus pacientes. O filho mais velho, ele é incumbido de algumas responsabilidades que não é dele. Certo. Então, por exemplo, você tem que cuidar do teu irmão mais novo, você é espelho para o seu irmão mais novo, você precisa dar exemplo, né? Então não pode fazer assim. Mais então responsabilidade. Existe uma cobrança, né? E aí, essa cobrança pesa para esse filho mais velho, né? Sim. Porque eu vou assumir uma posição que não é minha, de educar alguém que não é minha responsabilidade, né? O filho mais novo, normalmente, como os pais já têm essa maturidade, então eles já entendem que, de repente, não precisa ser tão fervorosos na educação, digamos assim, né? É um filho que acaba sendo um pouco mais solto, tem uma liberdade e também diferente. Tem menos responsabilidade. Acaba tendo menos responsabilidade, porque aí até a questão do financeiro, os pais já estão um pouco mais tranquilos. Né? Então tem toda aquela preocupação que envolve o cuidar de uma família, o ter uma família, né? O do meio pode trazer essa questão do trabalho, né? Eu não posso dar trabalho, eu preciso aprender a fazer as minhas coisas, eu não posso ser dependente, né? Então ele já vai desenvolvendo essa independência. E isso tudo interfere na personalidade que a gente vai formando, né? Por quê? Porque a gente depende do nosso ambiente, da nossa forma de criação, dos valores que são passados, né? E quando a gente tem filhos, né? Os pais que têm filhos, eles querem criar da mesma forma. Só que são pessoas completamente diferentes, né? Então, até essa síndrome do filho do meio pode ser com o filho mais velho, pode ser com o filho mais novo. Entendi. É um título que não necessariamente está presa ao filho do meio mesmo. Isso, né? Depende, então, mais dos pais, de como esses pais lidam com os filhos. Isso. Porque, assim, a gente já desenvolve uma personalidade desde que a gente nasce. Mas é claro que essa forma de criação, esse ambiente, ele faz total diferença, né? Influencia muito. Então, conforme essa criança vai desenvolvendo o teu comportamento, os pais vão lidando com isso. Então, se tem um filho que é um pouquinho mais independente, esses pais falam assim, não, esse aqui, ele consegue ir indo, né? Ele vai indo sozinho, ele vai caminhando sozinho. Então, ele já desenvolve essa necessidade de autonomia, né? Então, ele já vai pegando uma responsabilidade para ele de desenvolver a própria autonomia. Entendi. Quanto um outro filho que, de repente, seja um pouco mais dependente, que a mãe ou o pai ficam mais em cima, que precisam de mais atenção, que precisam de mais suporte, esse filho ele é como se ele fosse ficando realmente mais dependente dessa família, né? Interessante. E aí, o que acontece? Esse filho que é independente, ele vai
ele vai fazendo a sua vida sozinho. E ele geralmente tem uma característica, eu tô pensando aqui, você está falando, eu tô pensando em famílias que têm esses casos, né? Isso. Parece que esse filho, ele vai de alguma forma traçando um caminho que é tão próprio dele, que quando você olha os irmãos, parece que ele é o mais diferente dos irmãos, ou não? Exatamente, não é? Exatamente, né? Então eles podem seguir caminhos assim completamente diferentes, né? É muito comum a gente olhar para uma família e cada filho ser muito diferente um do outro, seja de personalidade, seja de característica de vida. Pela individualidade, mas isso reforça. Reforça, né? E o que isso traz de sofrimento emocional para esse filho que é mais independente, né? Ele sente a falta desse colo. Ele sente a falta dessa atenção que muitas vezes é incumbido muito mais para aquele filho que se torna um pouco mais dependente, né? Então ele trilha o caminho dele, ele faz a vida dele. Mas ele tem um peso ali que ele tem que lidar. Mas ele também quer colo, ele também quer atenção, ele também quer que pergunte pra ele, né? Como é que foi o seu dia? Como é que você tá? Então seria uma pessoa talvez mais sensível daí nos próprios relacionamentos, ou não? Ele vai procurar nos relacionamentos dele pessoas que deem essa atenção que ele está procurando de alguma forma ou não? Se essa falta for tão grande assim, pode. Tanto com amigos quanto relacionamento amoroso. Isso, principalmente, né, no relacionamento amoroso. Então, assim, se eu tenho uma falta, independente do que seja, por mais que eu tenha pais presentes, né, pais que estejam dentro de casa, mas não estão presentes emocionalmente, essa falta vai existir. Então eu vou precisar suprir em algum outro tipo de relacionamento. E o relacionamento amoroso é o mais propício, né? Então quando a gente fala sobre relacionamentos abusivos, sobre dependência emocional, ela pode estar ligada com esses primeiros anos de vida, com esse desenvolvimento dessa criança, né? Que ao decorrer de uma vida inteira vai gerando muitos acúmulos, né? E a nossa vida, ela é feita de acúmulos. Então, se a gente não vai trabalhando, tratando ponto a ponto, chega num momento de vida que a gente tem muitas faltas e a gente não sabe identificar. Sim. Né? Nossa, interessante. Sabe que esse bate-papo deu vontade da gente focar no filho mais velho e no mais novo também, né? De repente, próximas pautas aqui para o nosso programa. Exatamente. Mas olha, eu te agradeço, viu? Vou convidar o pessoal que está em casa para conhecer teu trabalho. Tem o Instagram, né? Para conhecer mais, para tirar mais dúvidas. Eu te agradeço, viu? Isso mesmo. Obrigada pela tua presença, Eu que agradeço doutora pela Elisa. confiança. E obrigada a você por ter nos acompanhado até aqui. Continue conosco na programação e fique com Deus.